Em um mundo de reis moribundos e florestas encantadas, nasce uma lenda antiga e uma pergunta eterna. O que é coragem? Um conto de honra e medo, de imagem e essência, e de um jovem cavaleiro que parte em busca de glória, sem saber o que está indo ao encontro de si mesmo. Então, em 2021, o David Lowery entregou o Green Knight, ou Cavaleiro Verde, uma adaptação de um conto medieval, Sir Gawain and the Green Knight. O filme combina elementos de fantasia, mitologia e filosofia em uma jornada visualmente impressionante e ao mesmo tempo cheia de complexidade emocional. A interpretação do poema de Sir Gawain aqui fazia parte da tradição arturiana. Então segue esse cavaleiro Sir Gawain em busca por enfrentar esse misterioso Cavaleiro Verde, que propõe um jogo mortal de troca de golpes. O conto original explora temas de coragem, honra e moralidade, e a luta interna entre idealismo e realidade. Mas o Lowery trouxe aqui essa história para trazer um lado mais sensível e pegou essa antiga lenda e transformou uma reflexão mais moderna sobre essa identidade e sobre o medo da morte e a busca por significado. O Lowery decidiu manter a essência de um conto medieval, mas introduziu alguns elementos aqui mais abstratos e também muito filosóficos, além de uma estética surreal, para que o filme fosse mais do que apenas uma adaptação fiel. Então a história segue Gawain, interpretado por Dev Patel, um jovem cavaleiro da Távola Redonda, que busca provar o seu valor. O filme começa com uma atmosfera imersiva, onde vemos Gawain em um banquete com o rei Arthur e seus cavaleiros, quando o Cavaleiro Verde aparece. E ele propõe um jogo. Qualquer um pode cortar sua cabeça, mas após um ano, e esse golpe será retribuído. Gawain, impiedoso, aceita e corta a cabeça do Cavaleiro Verde, mas o ser misterioso simplesmente recoloca sua cabeça e sai tranquilamente. A verdadeira jornada de Gawain começa quando ele parte para cumprir o desafio do cavaleiro. Aos poucos, o filme mostra que o Gawain é totalmente inexperiente. Ele também é muito inseguro e cheio de dúvidas sobre seu valor. Então esse lado vulnerável dele é o cerne de sua jornada, que não é apenas física, mas profundamente psicológica e espiritual. Então, o Green Knight é uma obra cheia de simbolismos. O Cavaleiro Verde, uma figura com raízes profundas na mitologia celta, é tanto um desafio externo quanto uma representação da própria natureza, da morte e do tempo. Ela é uma metáfora para os desafios internos de Gawain, dos medos internos, que ao longo da sua jornada enfrenta diversas figuras e situações que o forçam a confrontar com seus próprios demônios. Há também um tema recorrente aqui, que é sobre o ciclo da vida, da morte e do renascimento. E uma das cenas mais marcantes, Gawain encontra uma série de símbolos naturais, como árvores, animais e elementos da terra, que servem para lembrar que a morte e a vida estão entrelaçadas. E o mais importante é como a gente se relaciona com esses dois ciclos. Além disso, o filme questiona a ideia de honra e heroísmo. Gawain, em sua busca por se tornar herói, acaba confrontando suas próprias limitações e falhas. O filme questiona a verdadeira natureza do heroísmo, desafiando as expectativas que temos sobre os grandes cavaleiros e suas vitórias gloriosas. Então o Cavaleiro Verde é uma representação da natureza, mas também do tempo. É uma figura que transcende a moralidade humana. Sua verdadeira intenção e natureza permanece ambíguas, o que dá o tom filosófico do filme. O Cavaleiro Verde é um arquétipo da natureza imortal. Ele é a força da natureza que não morre, que regenera e que retorna. É o próprio ciclo da vida, da morte e da renovação. Essa figura ambígua não é necessariamente o vilão da história, mas também não é herói. Ele é o teste inevitável. Ele representa o tempo que não pode ser vencido, apenas enfrentado com dignidade. Então Gawain inicia sua jornada com o ego inflado e com essa honra vazia. Então o filme desmonta aos poucos esse mito do herói. Que coragem não é um gesto, mas uma construção lenta e dolorosa. Sua travessia revela que se tornar adulto exige mais que bravura, exige renúncia, verdade
e humildade. Cada etapa da jornada do Gawain pode ser lida como um estágio de individualização rugiana. O encontro com o fantasma representa o passado não resolvido. A figura da dama, uma duplicidade sensual, é o arquétipo da anima. O clímax com o Cavaleiro Verde é o confronto com a sombra. O eu que se teme e se nega. Então o filme aqui desmascara o mito do cavaleiro viril e honrado. A armadura que ele busca vestir não o protege, apenas o esconde. Então o filme questiona o que significa esse ser homem, né? E um mundo que cobra força e honra sem ensinar o que realmente são. Então o tempo aqui é tratado como um castigo e revelação. O filme se move com lentidão proposital. O ritmo não é lento, é contemplativo. Cada minuto serve para lembrar que o destino é mais incômodo do que o confronto direto. A passagem do tempo desgasta essa armadura da vaidade e revela cada vez mais o que há embaixo dela. Então essa honra também a gente vê por vezes como uma espécie de teatro, né? Gawain quer ser visto como cavaleiro, mas não sabe o que significa sê-lo. O filme mostra que a honra não é performática, mas construída em silêncio, diante de si mesmo. Green Knight propõe que essa coragem é aceitar as consequências das suas próprias escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. Então a gente pode fazer um paralelo com a própria estética muito forte do filme, né? Por exemplo, o uso das cores, que o verde é a natureza, decomposição, mas também eternidade. O vermelho pode associar a carne, paixão e sangue. O ouro ou amarelo, a glória ilusória. Então, a simetria dos próprios quadros desse filme e os movimentos suaves de câmera criam uma sensação de ritual, como se a própria imagem estivesse em meditação. Então, como eu falei, o Cavaleiro Verde não é um vilão, mas é uma força imparcial, como a própria morte. Ele propõe um jogo com regras claras. Você pode atacar, mas terá que enfrentar as consequências. Ao longo do filme, o Gawain tenta escapar, adiar ou manipular o seu destino. Mas o cavaleiro o espera, como a própria morte espera por todos. O ato de encarar o golpe final é visto também como uma metáfora a aceitar a própria finitude com dignidade. Então tem vários paralelos visuais aqui no filme, mas um que eu quero destacar é a questão do escudo. O escudo como um símbolo de autoimagem e da mentira. No conto original, Gawain carrega um escudo com a imagem da Virgem Maria. No filme, há uma substituição simbólica. Então, ele não é guiado por fé, mas por uma ideia superficial de heroísmo. Então, de certa forma, o escudo representa essa máscara que o Gawain tenta manter. Mas quando ela quebra, quer dizer que o mundo quebrou ao longo de sua jornada. Então, acontece aqui testes como arquétipos do próprio herói. Cada etapa do Gawain aqui pode ser comparada aos processos de transformação espiritual. Então, a etapa da jornada Floresta pode ser visto como dissolução da identidade. E a etapa da Fantasma, um confronto com o passado. A etapa dos castelos e provas, o teste do ego, do desejo e do orgulho. E do próprio encontro final, integração do eu e a aceitação da morte. Então essa ambiguidade moral é a essência da fábula. Não há uma recompensa clara, nem punição definitiva. O Cavaleiro Verde pode ser tanto um mentor quanto um próprio ceifador. A magia do filme não serve como resolução, mas como perturbação contínua. Gawain termina sua jornada não como herói ou covarde, mas como alguém que viu tudo e permanece em dúvida. Então a ausência de respostas é como se fosse um convite para o autoconhecimento. O final aberto aqui, e as várias interpretações, e o silêncio em várias das cenas também, obriga o espectador a preencher essas lacunas. O filme age como o Cavaleiro Verde, propõe esse desafio e espera para ver o que faz com ele. De certa forma, cada espectador viveu essa jornada também, uma jornada interna, porque o filme se recusa a te guiar moralmente. Ao mesmo tempo que o filme usa muito bem a estética medieval, ele também critica a nostalgia e a fantasia medieval. Ao invés de idealizar um mundo arturiano, o filme o mostra como esgotado, doente e em ruínas. Os heróis da Távola Redonda aqui estão velhos e passivos. O próprio Arthur,
mal se move. O que resta à própria juventude não é o esplendor do mito, mas o vazio do dever herdado. Assim, Green Knight funciona como uma anti-fantasia de certa forma, destruindo os mitos de Hollywood que normalmente a mesma reforça. Então o filme, de uma forma inteligente aqui, ele não oferece um desfecho simples e fechado. Em vez disso, ele deixa o próprio espectador com mais perguntas do que respostas, convidando-os a refletir sobre o significado da honra, da própria coragem e da própria mortalidade. Green Knight é uma adaptação sobre meditação sobre a vida e sobre a meditação da morte. O que significa ser humano? Sua abordagem única, visualmente impressionante, entrega um filme que transcende os limites do próprio gênero, oferecendo uma experiência cinematográfica muito profunda e cheia de significados. É uma jornada épica, mas que foge do senso comum e nos desafia a questionar nossas próprias ideias sobre coragem, honra e o nosso lugar no mundo. No fim, a espada enferruja, a glória apodrece e o nome se apaga com o vento. Mas a coragem de um homem, essa talvez sobreviva. Então, de certa forma, não é sobre vencer o medo esse filme. É sobre encará-lo quando não há mais nada a fazer, a não ser dizer, estou pronto. Mas para você, qual é o significado de honra? Então é isso, faz tempo que eu queria falar sobre O Cavaleiro Verde. Eu acho ele muito bonito, muito impressionante visualmente. Na época eu não consegui gostar desse filme, porque eu tava com uma outra expectativa de um filme medieval. Normalmente não foca nessas questões, mas que revendo hoje e trazendo esse vídeo, eu vejo que ele tem muito a dizer com a simplicidade que ele tem de sua narrativa. Mas aí, você já assistiu esse filme? Você gostou dele? Comente aqui. E curta e compartilha para aquele teu amigo que curte discutir cinema. Então é isso, até a próxima. Tchau!